Eu quero iniciar com algumas histórias de poder. Não são ilustrações, são fatos reais. David Brainerd foi um jovem missionário que serviu os índios americanos na década de 40 do século XVIII. Esse jovem que foi um marco na história das missões mundiais e que é estudado nos livros de missões. No dia 19 de abril de 1742, uma segunda-feira, David Brainerd escreveu no seu diário: reservei este dia para jejuar e orar, suplicando a Deus sua graça e o preparo para a obra do ministério. Pedi-lhe seu divino auxílio e orientação para essa obra excelente, que me enviasse à seara no tempo determinado por Ele. À tarde, Deus esteve comigo de maneira muito especial. E ele afirma: como foi maravilhosa aquela comunhão com Ele. Ele deu-me forças para orar com tal fervor que senti o corpo inteiro transpirar, embora eu estivesse num local fresco. E aqui David Brainerd está falando do fogo de Deus. Minha alma foi tomada por um enorme desejo de alcançar o mundo e a multidão de almas que necessitavam de salvação. Acho que intercedi mais pelos pecadores que pelos filhos de Deus, embora eu sentisse que poderia passar o resto da vida orando por ambos. Quão doce foi aquela comunhão com meu querido Salvador. Acho que nunca senti isolamento tão grande deste mundo e tão completa submissão a Deus. Que eu sempre possa confiar em meu Deus e viver inteiramente para Ele. Amém. Essa oração e muitas outras de David Brainerd são o retrato de um rapaz que foi um marco numa época em que os estados americanos ainda lutavam contra os índios, mas Brainerd, movido pelo Espírito Santo, aquecido por dentro com o fogo do Espírito Santo, trouxe para Deus, diz a história, uma enorme safra de índios convertidos. Antes, os índios que recebiam os brancos com flechas, quando recebem Brainerd, e Brainerd foi genro de nada mais nada menos que Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da história dos Estados Unidos. Brainerd, usado pelo Espírito Santo, aquecido pelo fogo do Espírito Santo, fez o que até então nenhum missionário havia conseguido fazer entre os índios. Nessa noite, você que entrou aqui, antes de eu ir para a segunda história, saiba que as maiores crises da vida, e as menores também, são vencidas pelo fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações. Nessa noite, se você entrou aqui precisando de renovação, o Senhor que nos ama está aqui pronto a derramar seu fogo sobre nós. O Senhor que nos chamou por sua glória e virtude, texto que foi lido no início desta celebração, não por causa dos nossos merecimentos, mas por causa da sua graça com que Ele nos alcançou e nos amou com amor eterno. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que é Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que por causa da cruz nos dá a graça de sermos totalmente incendiados pelo Espírito Santo. A segunda história, ainda mais radical, é a história de um homem chamado Nick Cruz. Essa história foi contada por mais de um escritor. David Wilkerson falou sobre Nick Cruz. E também o pastor Jim Cymbala, do Tabernáculo do Brooklyn, escreve sobre Nick Cruz. David Wilkerson, por pelo menos 2 vezes, escreveu A Cruz e o Punhal e Foge, Nick Foge. E eu quero ler para vocês um trecho da oração que vence barreiras, escrito pelo pastor Jim Cymbala. Uma igreja que começou com um banco apodrecido e um culto com 5 pessoas e o banco quebrou. E hoje é uma igreja com mais de 14 mil membros. Porque pastor Jim Cymbala, pastor do Tabernáculo do Brooklyn, Nova York, move os céus juntamente com a igreja por meio da oração e confessa que nada pode fazer sem a ação do Espírito Santo.
Antes de ler esse relato, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui reconhecem a sua fragilidade, o amor de Deus e a necessidade do dom de Deus, que é o Espírito Santo? Aleluia. Deus seja louvado. No alto de uma colina, nos arredores do vilarejo de Las Piedras, havia uma casa, olha essa história. É fato real, como eu disse a vocês, dedicada aos poderes das trevas. Naquela casa, no alto da colina, no vilarejo, nos arredores do vilarejo de Las Piedras, morava uma família que se sustentava. O sustento daquela família era com a prática de magia, com sessões espíritas e invocação de espíritos malignos. Era disso que eles viviam. O pai era um homem temido, era um porto-riquenho, temido por todos e conhecido como o maioral. A esposa colaborava com ele naqueles trabalhos de feitiçaria e deu para o maioral 18 filhos, 17 homens e uma única mulher. A casa da colina era muito frequentada por médiuns e espiritualistas de Porto Rico. Um dos filhos do casal foi terrivelmente afetado pela atmosfera daquela casa. Primeiro, ele tinha medo da magia que era praticada ali. E tinha ressentimento dos pais pela falta de atenção. Imaginem vocês um casal com 18 filhos, como vai conseguir dar a devida atenção para cada filho? E isso revoltava. Ele começou a se envolver com encrencas bem cedo. E o pai, certo dia, viu esse menino roubando dinheiro da bolsa da própria mãe. E por causa disso, o pai colocou esse menino de 5 anos de idade, olha só, trancado num viveiro de pombos, um viveiro todo imundo de pombos. O pai o trancou ali, o maioral o trancou ali. O menino de 5 anos tentou fugir daquele viveiro, mas só conseguiu irritar os pássaros, que a cada vez que ele tentava abrir o viveiro, os pássaros ficavam alvoroçados voando e batiam no menino. Depois que o menino foi liberto pelo pai, teve uma crise de choro histérica por várias horas e por muitos anos teve pesadelos por causa daquela experiência terrível dentro do viveiro de pombos. Esse filho parecia ser designado para o mal. Quando ele estava com 8 anos, então essa experiência do viveiro foi com quantos anos? 5 aninhos. Aos 8 anos, a mãe disse para ele: você não é meu filho, você é um filho de Satanás, você é filho do demônio. Foi a expressão que a mãe usou para o menino, de 8 anos. Ele gritou para ela, diante dessa afirmação terrível: eu odeio você. E a reação dela foi dar gargalhadas, ela ficou rindo do filho. O menino era maltratado pelo pai, amaldiçoado pela mãe. Ele tornou-se um rebelde absolutamente incontrolável. Tentou fugir de casa 5 vezes. O ódio que sentia pelos pais foi crescendo e se expandindo para fora do universo familiar. Toda a autoridade para ele tinha que desafiar. Ele tomou raiva de toda e qualquer autoridade. Com 15 anos de idade, absolutamente incapazes de lidarem com esse rapaz agora, eles o enviaram para Nova York. Quando ele chegou ao aeroporto, fugiu do aeroporto, das pessoas que o estavam esperando, e foi para as ruas da cidade. Foi encontrado 2 dias depois da fuga. Foi matriculado numa escola por parentes que moravam em Nova York, mas depois de, olha só, mais de uma vez, repetidamente, ameaçar alunos, professores e o diretor da escola, o garoto foi expulso. Ele abandonou a casa dos parentes em Nova York e foi morar nas ruas do Brooklyn, um dos bairros mais violentos da cidade. No Brooklyn, esse rapaz continuou em decadência e agora um jovem, amaldiçoado pela mãe, maltratado pelo pai, revoltado com tudo e com todos,
Um verdadeiro instrumento de Satanás. Foi nisso que ele se transformou. Esse jovem organizou uma gangue de rua chamada os Mau Maus. O nome do jovem é Nick Cruz. Essa é a história de Nick Cruz. Nick Cruz organizou o grupo dos Mau Maus, uma gangue extremamente violenta. O prazer deles era maltratar, era torturar pessoas, era brigar e retaliar, cortar, matar. Esse era o prazer dos Mau Maus, liderados por Nick Cruz. A raiva dele era latente, ela transbordava por ele, e o prazer era cometer crimes de sangue. Ele foi avaliado, vejam só, por uma psiquiatra do estado de Nova York, e a psiquiatra deu o seguinte veredito: em pouco tempo você será condenado à cadeira elétrica. Esse é o destino óbvio para você, Nick Cruz. Certo dia, um pregador magrelo vindo do interior, chamado David Wilkerson, cheio do Espírito Santo, apaixonado pelos perdidos e crendo que Deus é poderoso para fazer por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Que Deus é capaz de libertar aquela pessoa que está no mais fundo da escuridão, no mais profundo do poço, e curar a mais terrível doença, seja da alma, seja do corpo. David Wilkerson foi pregar aos Mau Maus. Inicialmente, Nick Cruz se revoltou contra a pregação do Evangelho e disse: sai daqui com esse teu Cristo. Mas eu vou sintetizar a história. David Wilkerson, em dado momento, pregando em praça pública, deu um soco em Nick Cruz e derrubou Nick Cruz no chão e disse: você tem que se converter. Não foi esse momento ainda da conversão de Nick, mas verdade é que por causa da persistência e de uma crise de choro de David Wilkerson, diante de Nick Cruz, o líder dos Mau Maus, Nick Cruz conta no testemunho que ele sentiu uma eletricidade percorrendo o seu corpo, quando viu o amor fluindo daquele homem tão fraco que Nick Cruz poderia fazer em pedaços. O amor de Deus estava ali e o fogo do Espírito Santo estava com David Wilkerson. Nick Cruz se entregou a Cristo, passou a frequentar uma escola bíblica na Califórnia. O seu ódio foi substituído pelo amor. A sua raiva virou compaixão pelos perdidos. Se tornou um dos maiores evangelistas da sua época. Rodou o mundo dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo tira o homem do lodo do pecado e faz dele uma nova criatura. Aleluia, aleluia. Nick Cruz foi juntamente com Jim Cymbala anos depois a uma cruzada evangelística em Lima, capital do Peru. Acompanharam o pastor Jim Cymbala para essa cruzada, saindo dos Estados Unidos para o Peru, mais de 90 pessoas, membros da igreja. As multidões se reuniam para ouvir. Foi uma maneira poderosa que o Espírito Santo usou para anunciar o Evangelho. Nick Cruz seria o orador, contando seu testemunho poderoso. As coisas iam correndo bem, a divulgação do evento era massiva, mas um belo dia, houve uma sessão de entrevistas. Repórteres de jornais, rádio e TV estavam numa entrevista coletiva no salão de festas do Lima Sheraton Hotel. Jim Cymbala conta que ele se sentou na mesa principal juntamente com Nick Cruz. E eles estavam acompanhados de um intérprete, evidentemente do inglês, porque tanto Jim Cymbala quanto Nick são americanos e precisavam de um intérprete para a língua espanhola, e o intérprete estava ali ao lado deles. As perguntas eram perguntas comuns, rotineiras, mas de repente um repórter fez uma pergunta desafiadora. Ele disse: por que é necessário que um porto-riquenho dos Estados Unidos
vem aqui nos apresentar a solução para a violência da juventude e do problema das drogas. Afinal, quem é você? Não é nos Estados Unidos, disse o repórter, não é nos Estados Unidos que se consome a maioria das drogas, e vocês já não têm problemas demais para resolver? O que eu quero ouvir? Um porto-riquenho, americano, falando aqui em Lima sobre a solução de um problema que nem os próprios americanos conseguem solucionar. O auditório ficou em absoluto silêncio. O repórter prosseguiu com um tom de desprezo e hostilidade na voz. Ele disse: será que nós aqui no Peru precisamos de um porto-riquenho, ex-líder de gangue, para nos falar de Deus? Sua presença em nosso país é uma ofensa para mim. A intérprete de conto pastor de Simbala, a intérprete ao lado deles, ficou absolutamente inquieta. Ela começou a orar, evidentemente era uma cristã, começou a orar em voz baixa. Havia uma tensão visível na sala. Todos estavam fixamente parados, olhando para Nick Cruz, esperando qual seria a resposta, qual seria a reação. Câmeras, microfones, tudo ali em cima dele. Nick Cruz começou a responder dizendo o seguinte: muito obrigado por sua franqueza. Deixe-me falar um pouco sobre a minha vida, ele disse. Eu gostava de machucar as pessoas. Eu sentia prazer em maltratá-las. Aliás, eu gostava de ofender as pessoas exatamente como você. Jim Simbala ficou ainda mais tenso, pensando: meu Deus do céu, onde Nick vai chegar com essa história? E Nick Cruz continuou: mas isso foi há muito tempo antes de Jesus Cristo mudar a minha vida. Eu não vim aqui como um norte-americano, nem como um porto-riquenho, mas como um cristão que foi transformado pelo poder de Deus. Você tem razão. Os Estados Unidos estão enfrentando enormes dificuldades. E é por isso que deixo minha esposa e 4 filhas e viajo para falar às pessoas sobre o amor de Jesus. Isso ele fazia por todos os Estados Unidos. Você, disse ele para o repórter, você mora em um belo país, mas os peruanos necessitam de Cristo tanto quanto o restante do mundo. Por eu ter vivido nas ruas, semelhante a um animal violento, selvagem e com o coração cheio de ódio, e Jesus ter mudado a minha vida, é que quero que você também conheça o seu poder. Nick parou de falar. O repórter se levantou, foi até a mesa principal, onde estavam Nick Cruz e Jim Simbala. Os cinegrafistas estavam paradinhos, querendo gravar o que iria acontecer. Jim Simbala estava pensando: meu Deus, e se o repórter desse um soco no Nick? Como ficaria? Qual seria a reação dele? O repórter se aproximou da mesa, estendeu a mão para Nick Cruz, o cumprimentou e disse: vejo que você é um homem sincero. Amanhã eu estarei na cruzada. Conte comigo. O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, é a solução para as nossas crises. É a solução para os nossos impasses. É a solução para as nossas dúvidas. É a solução para os nossos medos. E está graciosamente disponível a nós. A Bíblia nos conta a história de um homem, e essa é a terceira história que eu quero citar nessa sequência. Está no 2º livro dos Reis. Eu não vou dizer capítulo e versículo agora, vou citar só no final, para que você apenas ouça a leitura dessa história, não seja tentado a se distrair. Essa história poderosíssima também não é uma invenção, é fato real que eu vou ler para você agora, é a palavra de Deus. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros.
E Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Diga: Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E o texto continua dizendo: e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem moabita, um homem que não era do povo de Deus. Veja como vai ser o desfecho dessa história. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem que estava sendo levado para ser sepultado. E o texto diz: caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Fogo de Deus até nos ossos. Quando Eliseu coloca as mãos sobre o rei, pouco tempo antes do seu falecimento por causa dessa doença, ele está cumprindo algo que a Bíblia vai falar por diversas vezes. Eu quero ver um pouquinho sobre isso agora com vocês. A unção que é liberada por meio da imposição das mãos. Eliseu impõe as suas mãos, primeiro sobre o rei, depois sobre as mãos do rei, diz o texto. O texto que eu li é 2 Reis, capítulo 14. A Bíblia diz que a unção que estava sobre o profeta agora se torna a unção do rei. A unção que está sobre o homem de Deus, por meio da imposição das mãos, essa unção se apodera da pessoa que recebe a imposição. Agora a unção se apodera do rei, e o rei é o profeta. Mas depois que Eliseu morre, a unção ainda está na vida daquele homem. Estava nas mãos, estava no corpo, estava nos ossos do profeta Eliseu. Os seus ossos estão lá numa sepultura. Um homem possivelmente moabita é lançado naquele sepulcro. E novamente o milagre acontece. Porque um homem consagrado, um homem que mergulha profundo na presença de Deus, uma mulher que se abre para receber a bênção de Deus, um homem e uma mulher que se abrem para a unção que vem de Deus, que mergulham fundo no rio de Deus, são incendiados até o nível mais profundo da sua existência. A unção invade todos os espaços. O fogo vai até mais profundo do ser. Você deseja esse fogo? Deus quer dá-lo. Pedro vai dizer: a promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vocês. O fogo de Deus é para vocês. Veja o que Jeremias vai falar sobre esse fogo. Também vou dar a referência ao final. O primeiro texto que eu li agora foi 2 Reis 13, de 14 a 21, para você que está anotando. Jeremias vai falar sobre o fogo de Deus de um modo fantástico. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei.
Jeremias está dizendo do chamado de Deus na vida dele. O chamado de Deus o convenceu, o dominou, e ele se tornou o profeta de Israel. Então ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Se você olhar para o texto de Jeremias, vai ver que desde o rei até o povo, todos, ou quase todos, se opunham à mensagem de Jeremias. Jeremias foi um homem muito solitário, ganhou até um apelido. Crentes mais antigos conhecem o apelido do profeta Jeremias. Ele é chamado de o profeta chorão, de tanto que sofreu. A Bíblia diz que ele chegou a ser jogado num fosso, cheio de lodo, cheio de coisa podre. Jeremias foi submetido até mesmo àquilo que nós chamaríamos de tortura, por causa da mensagem de Deus. Mas veja o que ele vai dizer: porque desde que falo, grito, clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele. Ele está num conflito tremendo, dizendo: eu vou me esquecer do meu chamado profético. Olha a continuação do versículo. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Eu não vou mais profetizar. Não aguento mais, Senhor, eu estou em conflito. Eu falo do teu nome, eu digo: olha, rendam-se à Babilônia, não resistam. Aqueles que não resistirem à Babilônia vão manter as suas vidas. Aqueles que se opuserem aos babilônios vão morrer. Essa era a mensagem principal de Jeremias. Voltem-se para o Senhor, deixem os ídolos. E o povo maltratava e o rei se opunha. Ele diz: Senhor, eu vou parar de profetizar. Veja o conflito de Jeremias. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Mas eu peço agora que você repita o que Jeremias falou. Diga comigo: mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Quando ele diz: vou parar, algo queima dentro dele, é o fogo do Espírito Santo. Ele diz: eu não vou, não tem como. O Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor está comigo. No verso 11 ele vai dizer justamente isso: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. O Senhor está comigo. Eu sinto fogo ardendo dentro do meu coração e no interior dos meus ossos. Eu li para vocês Jeremias capítulo 20, a partir do verso 7, finalizei com o verso 11. Deus quer derramar sobre nós o fogo do Espírito Santo. Há doutrinas que são repetidamente mencionadas, ligadas a esse derramamento do fogo, e eu cito duas delas: a doutrina da consagração pessoal a Deus, ou do sacerdócio universal dos santos, e a doutrina da imposição das mãos. Essas duas doutrinas caminham juntas. Paulo, apóstolo, os demais apóstolos no livro de Atos, o autor aos Hebreus, os primeiros escritos da igreja primitiva, entre eles a Didaquê, tratam com muito carinho da doutrina da imposição de mãos. Hebreus diz, no capítulo 6, que essa doutrina faz parte mesmo das doutrinas elementares da fé cristã. Diga comigo: imposição de mãos é doutrina elementar da fé cristã. Ou seja, é parte dos fundamentos do cristianismo. Veja isso.
Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos, esses são rudimentos, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, diz ele no verso 3, se Deus o permitir. A fé cristã, nos seus inícios, nos seus fundamentos, ou nos seus rudimentos, naquilo que é elementar, tem a doutrina do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, tem a doutrina dos batismos, tem a doutrina da imposição das mãos, tem a doutrina da ressurreição dos mortos e tem a doutrina do juízo eterno. O problema é nós esquecermos da doutrina da imposição das mãos, tratada como doutrina. Esse é o problema. E desprezarmos um dos rudimentos, uma das coisas elementares da nossa fé. Quantos cristãos temos aqui nessa noite? Precisamos entender essas coisas, porque elas são fundamentais como fundamentos. Precisamos entender o que ocorre quando alguém impõe as mãos e quando alguém recebe essa imposição de mãos, porque se não entendermos essas coisas, dois perigos pelo menos surgem ou decorrem daí. O primeiro deles é deixarmos de receber bênçãos que Deus quer nos dar. E o segundo é não percebermos quão perigoso é ser feito de modo leviano, ou ser feita de modo leviano a imposição de mãos. 2 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 6, torno a lembrar-lhe, diz ele ao pastor Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, diga, o fogo, mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha aceso o fogo que você recebeu, quando as mãos consagradas a Deus foram colocadas sobre você. E Paulo diz, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Diga, não nos envergonhemos do Senhor, nem daqueles que transmitiram unção para a nossa vida. Não nos envergonhemos. É o que Paulo está dizendo com todas as letras a Timóteo, seu filho na fé. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Agora diga comigo, segundo o poder de Deus. Segundo a imposição de mãos, ou por meio, da imposição de mãos, a vida do homem ou da mulher que recebe essa imposição passa a pertencer, preste muita atenção nisso, passa a pertencer, ainda que por um momento, ainda que por um instante, a vida da pessoa que recebe essa imposição de mãos passa a pertencer, ainda que por um instante, à unção. Lembrem-se vocês que ninguém tem unção nos tem. O homem ungido, a mulher ungida é aquela que é dominada ou dominado pelo poder de Deus. Ninguém manipula o poder de Deus. O poder de Deus nos usa.
por meio da imposição de mãos, a unção daquele que impõe as mãos, essa unção se apodera, ainda que por um instante, e se apropria da vida daquele que recebe a imposição de mãos. Quem recebe com fé a imposição das mãos, recebe a vida de Deus, a unção de Deus, transmitida por meio daquele que fez a imposição. Ainda que isso possa, à primeira vez, soar estranho para nós, a pessoa que recebe a imposição de mãos com fé, passa, ainda que por um instante, a representar a pessoa que lhe impôs as mãos. Voltemos à história do rei de Israel e o profeta Eliseu. Naquele momento em que o rei flecha o chão, ele é o profeta. Se você está entendendo, diga amém. Ainda que por um momento, a pessoa que recebe com fé a imposição, passa a representar quem impôs as mãos. Cabe, porém, e essa é uma advertência paulina e ao longo de toda a Bíblia, cabe, porém, àquele que recebe essa transmissão de unção. Aliás, a Bíblia diz que aqueles que crescem imporiam as mãos sobre os doentes e eles seriam, o poder fluiria, a unção fluiria e traria cura sobre as pessoas. Toca na mão do seu irmão e diga para ele que flua poder de Deus das tuas mãos, em nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja bem, é responsabilidade daquele que recebe a imposição de mãos, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: aviva o dom que você recebeu. Diga comigo, é responsabilidade. Preservar e aumentar a medida de unção. Tem que zelar pela imposição. E tem que aumentar aquilo que recebeu. Tem que buscar mais. E dizer: Senhor, multiplica por 1000 essa unção. Multiplica, Senhor, que essa unção se transforme num rio de azeite, num rio de vida, num rio de fogo. Por isso eu disse a vocês, essas duas coisas andam juntas: a consagração pessoal e a doutrina da imposição de mãos. Por meio da imposição das mãos, unção é liberada. Por meio da consagração, a unção é multiplicada. A Bíblia chega a advertir que o homem e a mulher de Deus não deveriam precipitadamente consagrar alguém ao ministério por meio da imposição de mãos. E um dos motivos, evidentemente, é que aquela pessoa que recebesse aquela imposição de mãos não se tornasse um mau representante daquele que impôs as mãos sobre ela. Aliás, Paulo chega a dizer: não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Não te tornes participante dos pecados de outro. Essa pessoa vai te representar, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo. E se ela não preservar o que ela recebeu, e não fizer essa coisa crescer, e for consagrada ao ministério, sem ter o entendimento do que seja a imposição das mãos, você ficará comprometido no seu ministério. Não se torne participante dos pecados de outro. Há um fogo, diga comigo, há um fogo. Não, está muito fraco. Há um fogo que Deus libera pela imposição das mãos. Há um fogo que Deus libera pela imposição de mãos. Esse fogo deve ser preservado, esse fogo deve ser agrandado, multiplicado. Há uma porção que Deus libera da sua vida por meio de alguém que Ele vai usar
para impor as mãos. É interessante olharmos, por exemplo, para a história de Moisés, homem de Deus. Ouça essa história. Esse texto nos fala de uma guerra contra os amalequitas. Josué está liderando a batalha. Moisés vai para cima da montanha. Então, diz o texto, veio Amaleque, diga Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, um pequeno monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, coisa linda, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, diga Moisés, Arão e Ur. Então nós temos aqui 3 homens no outeiro, né? Quais são eles? Moisés, Arão e Ur. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monteiro, enquanto Josué com os homens de Israel estavam lá no campo de batalha, lutando contra os homens de Amaleque. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dela para sentar-se sobre ela. Moisés não estava aguentando o peso das mãos, já estava desfalecendo em pé. Arão e Ur colocam uma pedra, Moisés senta aí, descansa. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E a continuação o texto diz que Israel prevaleceu contra Amaleque. A unção que estava sobre Moisés, por meio da imposição de mãos, estava agora sobre o povo de Israel. E momentaneamente, o povo de Israel era como Moisés lutando contra Amaleque. Eles detinham a força de Moisés como homem de Deus. Preciso dizer algo a você nessa noite. De todo o meu coração, de todo o meu coração, creio que não há uma pessoa sequer, nenhuma criança sequer, dentro deste salão, que ou por meio da imposição de mãos, recebida com fé, ou por meio da consagração pessoal, creio de todo o meu coração, não há ninguém aqui nesse salão que não possa sair deste lugar nesta noite completamente incendiado com o fogo de Deus. Pastor, eu nem sei o que é isso. Quando o fogo cair sobre você, você vai saber, pode ter certeza disso. Aleluia! Você saberá. É a coisa mais maravilhosa, é a coisa mais preciosa. Quando esse amor de Deus, ele parece se materializar no nosso corpo. Essa é a impressão que eu tenho. Peço licença para falar como eu sinto essas coisas. Parece que o amor de Deus está de tal modo materializado no nosso corpo, que tudo à nossa volta perde importância, e a presença e a glória de Deus se tornam absolutamente reais para nós, e a gente se sente numa outra dimensão, como se não estivéssemos mais aqui, porque o poder de Deus nos envolveu. Você está com fome? Deus te ama, enviou o Filho dele para derramar sobre nós o seu Espírito. Está aqui nessa noite disposto a fazê-lo. Quer nos levantar incendiados nessa noite.
quer levantar moças incendiadas, quer levantar rapazes incendiados, crianças incendiadas, adolescentes incendiados, adultos incendiados, velhos incendiados da sua presença. Que haja uma santa fogueira, um santo incêndio nessa casa, nessa noite. Que nenhuma pessoa que entrou aqui nessa noite saia fria, morna, cabisbaixa, mas que saiamos aqui renovados no fogo de Deus. Chura, manas. Deus maravilhoso. Há um texto em Apocalipse que nos apresenta uma consequência lógica da ausência do fogo. Apocalipse capítulo 2 deixa claro para nós um princípio espiritual poderosíssimo ligado ao fogo de Deus. Jesus fala ao pastor da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2. Eu peço que vocês tenham paciência com a minha voz. Eu já vou terminar. Eu sei que não está agradável ouvir minha voz hoje, mas eu louvo a Deus pela paciência de vocês. Será recompensado. Jesus diz para o pastor de Éfeso: eu conheço as coisas que tens feito, observei o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes tolerar os maus e que soubeste pôr à prova os que se dizem apóstolos e não são, verificando que são mentirosos. Tens perseverança e tens sofrido por minha causa sem te cansares. Há contudo uma coisa que tenho contra ti: o teu amor já não é o mesmo como no princípio. Lembra-te, pois, desses primeiros tempos, arrepende-te e trabalha como fazias antes. Jesus está dizendo: eu sei que você até ainda trabalha, mas antes você trabalhava com um amor tão intenso, com um fogo tão intenso no coração. Não tinha tempo ruim, não tinha pessoa que te incomodava, não tinha maledicência, não tinha rancor, não tinha nada. Você estava completamente apaixonado e incendiado por mim. Arrepende-te, Jesus diz, e trabalha como fazias antes. Caso contrário, brevemente virei e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. E Jesus vai explicar que o castiçal, cada castiçal, 7 castiçais, cada um deles representa uma igreja. Agora veja só, é óbvio. Para que castiçal sem fogo? Se não tem o fogo do Espírito Santo, não precisa de castiçal. Porque o que mantém aceso um castiçal, a única coisa que dá utilidade para um castiçal é azeite e fogo. Sem fogo, Jesus diz: vou colocar o castiçal no outro lugar, para que haja fogo e então haja luz. É necessário o fogo do Espírito Santo na igreja, para que o pastor não fique sem ministério e para que a igreja não fique sem propósito. No dia em que essa igreja, isso foi falado hoje no Tadel, amar mais esquemas humanos, métodos humanos, que o fogo do Espírito Santo, é melhor que essa igreja feche as portas. Ela se torna um estorvo, uma pedra de tropeço, uma vergonha para o nome de Jesus.
Mas se nessa igreja, e é isso que estamos pedindo, e é isso que estamos recebendo nessa noite, se esta igreja, se eu e você andarmos debaixo dessa unção, andarmos incendiados pelo fogo do Espírito Santo, Jesus, a Bíblia diz, Ele mesmo nos colocará no local bem alto, para que a luz ilumine toda a cidade. É isso que Ele diz nos Evangelhos. A candeia iluminando é colocada em local alto, para que todos que passem possam ver a sua luz. Obrigado, Jesus, pelo teu fogo. Há uma advertência severa de Deus. Diga comigo, não extinguemos o Espírito Santo. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, compara a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo a um incêndio, a um fogo. É assim que Deus opera. Deus opera com fogo. Eu quero ler para vocês o contexto e entender o que poderia fazer com que o fogo fosse extinto ou extinguido. Rogamos-vos também, irmãos, escreve o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Vamos falar isso juntos, vamos lá, admoestemos. Vamos entender uma coisa, admoestação é uma leve repreensão, ok? Então vamos repetir, admoestemos os desordeiros, consolemos os desanimados. Olha para o seu irmão e diga, sustentemos os fracos, sejamos pacientes com todos. É para ser paciente com todo mundo, viu? Não é para se estourar com ninguém, não é para ficar ressentido com ninguém. É que Paulo vai dizer, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Eu estava olhando para esse texto pensando no seguinte, nós só podemos fazer isso, fazer o bem àquele que nos faz o mal, se primeiro nós cremos que Deus ama a todos, e se, além disso, nós cremos de fato que Deus está no comando da história. Ninguém conseguirá fazer o bem em troca do mal que recebeu, se não crer que Deus ama a todos e que Deus está no controle de tudo. E aí Paulo continua dizendo, segredo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Novamente, vejam só, eu só posso dar graças em toda e qualquer circunstância, se eu oro por tudo continuamente. E aí, como eu oro por tudo continuamente, eu creio que Deus está em tudo em que eu estou, porque eu estou na verdade em tudo o que Deus está. Eu só me meto nas coisas em que Deus se mete. E aí eu posso dar graças, porque eu oro por tudo. Quem está entendendo diz aleluia. Quem ora por tudo, pode dar graças por tudo. Em qualquer contexto, Deus está na minha frente. Em qualquer circunstância, Deus está comigo. Não entrei nessa sem uma direção do Senhor, só entrei porque o Senhor me deu a sua garantia de estar comigo. Eu orei. E aí nesse contexto, Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele entra no verso 19 dizendo, não extingais o Espírito. Vivendo em louvor, vivendo em oração, dando graças em toda circunstância, a chama ficará acesa. O fogo arderá continuamente no altar.
Você está andando na rua, está vendo ali a pessoa que você conhece há tanto tempo, você a cumprimenta e diz: meu Deus, não é possível, essa pessoa até agora não conhece o teu amor. Jesus salva, liberta. Você chega em casa e de repente começa uma discussão, um clima esquisito em casa, e você diz: não, Jesus, não, que a tua presença encha a minha casa. Um irmão se desentende de você, com você, em vez de você ficar fazendo a caveira dele, ficar se irritando com ele, você vai orar e fazer o que Jesus falou: bendiga o seu irmão, fale bem dele, ame o seu irmão. Você está lá vendo uma pessoa enferma, o caso dela é sem solução para a medicina, não tem jeito. Essa semana eu estava conversando com uma senhora na rádio, e parece que uma porta está se abrindo diante de nós. Estava conversando com uma senhora na rádio, ela tem um apelido carinhoso, é chamada Dona Preta, e ela não é tão preta não, eu sou mais preto que a Dona Preta. E carinhosamente conversávamos, e ela falava de uma enfermidade na coluna, desde que quando ela trabalhava numa instituição pública, ela teve que fazer um peso sozinha, muito severo aquele peso, na verdade transportando um cadáver, e aquilo desconcertou a coluna de Dona Preta. Eu comecei a dizer para ela: Dona Preta, a senhora acredita que Jesus cura? Ela disse: pastor, eu acredito, eu creio que Jesus cura, eu creio. Eu disse: porque eu quero orar pela senhora aqui, a senhora aceita? Não, aceito, pastor. A senhora quer que a gente vá para alguma sala aqui? Não, podemos orar aqui mesmo. Eu achei aquilo lindo. Então vamos orar aqui mesmo, na entrada da rádio. E eu disse para a Dona Preta: Dona Preta, quando eu morava no Rio Grande do Sul, meu intestino grosso saiu pelo meu corpo. Vocês sabem por onde? Hemorroida, nível 4. Só cirurgia. As dores eram horríveis. Lembra disso, meu bem? Como não? As dores eram horríveis. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar deitado de barriga para cima, não tinha posição, não tinha como eu ficar. Mas a igreja de Jesus Cristo, inflamada com o fogo do Espírito Santo, orou pela minha saúde. Uma irmã da intercessão disse: pastor, nós vamos orar pela sua cura. Era uma dificuldade para mim ir ao culto, porque eu tinha que ficar sentado um tempo, eu não conseguia ficar sentado. A igreja orou por mim uma semana. Misteriosamente, a hemorroida foi absorvida pelo meu corpo, e eu estou curado e nunca mais tive nada. Orarmos diante de qualquer circunstância, sabendo que o nosso Deus é poderoso. Não extingam o espírito, não tenham incredulidade, não façam isso. Não duvidem do que Deus é capaz de fazer. A continuação, Paulo vai dizer: não desprezem as examinai tudo. Ou seja, no contexto, primeira coisa a ser examinada, evidentemente, aqui no contexto é a profecia. Examinai tudo, tratem com zelo, evidentemente, as profecias em primeiro lugar. Retende o bem, abstende-vos, fujam de toda aparência do mal. Agora vamos falar juntos? E o Deus de paz. Vamos colocar agora na primeira pessoa do plural. Paulo fala na segunda do plural. Vamos colocar na primeira, vamos aplicar a nós. Vamos repetir, diga comigo: Deus de paz nos santifique em tudo, e nosso espírito, alma, corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: fiel é o que vos chama, Ele o fará.
Ele o fará. Eu quero finalizar dizendo algo para vocês, muito interessante. Qual o nome do nosso país? Nós moramos numa terra de fogo. Quando nós estávamos no Congresso Mundial de Avivamento em 2014, ouvimos essa palavra do pastor Ricardo Rodrigues, lá em Bogotá, Colômbia. E ele, ministrando aos brasileiros, dizia: vocês são a terra do fogo, porque Brasil tem a ver com braseiro, com fogo, com chama. E eu disse: meu Deus, vou pesquisar esse negócio. Ok, fui pesquisar. Edgar Otero, um escritor, apresenta 3 teorias que explicam a origem do nome do nosso país. Dessas 3 teorias, 2 que são muito bem aceitas, principalmente a primeira. 2 dessas 3 teorias têm a ver com fogo. A primeira delas é que o nome do nosso país é proveniente de uma árvore chamada pau-brasil. Assim chamada por causa da sua cor vermelha, a cor vermelha do tronco, que lembrava brasas de fogo. A segunda teoria é o nome proveniente de uma ilha mitológica chamada Brasil com Z. Essa lenda teria surgido entre os celtas, que dizia haver uma ilha no meio do oceano que constantemente pegava fogo. Eu sei que o sentido do nome do nosso país é algo do campo da natureza, algo natural. Brasil é a terra das brasas. Mas eu quero nessa noite, juntamente com vocês, olhar para esta declaração do nome do nosso país, e a cada vez que eu disser Brasil, e você também, por fé dizermos: Brasil não será apenas uma terra de pau com madeira com aparência de fogo, de brasa, mas será uma terra de brasas vivas, uma terra de avivamento, uma terra do fogo de Deus, uma terra de derramamento do Espírito Santo. Brasil é terra de fogo. Brasas vivas, por favor, fiquem de pé.